Como identificar um falso profeta narcisista? Esse é o tema de hoje e eu preciso que você ouça isso com atenção, porque esse é um dos assuntos mais delicados e ao mesmo tempo mais urgentes que existe dentro do mundo atual, do ambiente cristão de hoje. Fica até o final, por gentileza, fica aí. Olha, tem gente sofrendo dentro da igreja, tem gente sendo manipulada, controlada e destruída emocionalmente dentro de um ambiente que deveria ser de cura e de liberdade, de libertação. Eu sei o que é isso, eu entendo, conheço muito bem. E o instrumento dessa destruição muitas vezes está no púlpito. Tem um microfone na mão, tem um título, tem uma unção que parece real e sabe usar tudo isso com uma habilidade que assusta. O falso profeta narcisista é talvez a versão mais perigosa do narcisismo que existe, porque ele encontrou o ambiente perfeito para operar a maldade que vem direto lá do trono de Satanás. A igreja oferece a ele tudo o que ele precisa: admiração, autoridade inquestionável, acesso emocional às pessoas nos momentos mais vulneráveis da vida delas e ainda um escudo espiritual que dificulta qualquer questionamento. Pois bem, sabe por quê? Porque quando você questiona um líder narcisista, seja pastor, bispo, qualquer líder narcisista, dentro de um ambiente religioso, você não está apenas questionando uma pessoa. Você vai ser acusado de questionar Deus, e vai ser acusado de estar sendo usado pelo capeta, pelo diabo, para rebeldia. E é exatamente o mecanismo que o falso profeta, que possui transtorno de personalidade narcisista, usa para se proteger. O primeiro sinal é que ele faz da sua vida espiritual uma dependência dele propriamente, não a dependência do Espírito Santo e de Deus. Uma relação saudável com o líder espiritual, na verdade, ela deveria te aproximar de Deus, te ensinar a ouvir a voz de Deus por si só, por si próprio, te fortalecer para caminhar com autonomia, porque nós temos autonomia espiritual, sim, discernimento. Mas o falso profeta, narcisista, faz exatamente o oposto. Ele te coloca entre você e Deus, ele fica um intermediário, como se fosse o próprio Jesus fazendo ponte entre Deus e você. Ele te faz você se sentir como se você não pudesse ouvir direito a Deus se não fosse pela palavra dele, não pudesse tomar decisões corretas se não fosse pela orientação dele. Você vai precisar sempre dele para validar o que você está sentindo, o que você está vivendo, e o que Deus quer falar com você tem primeiro falar através dele. E isso não é pastoreio, isso é aprisionamento narcísico. Segundo sinal é que ele não aceita a correção de nenhuma espécie. Todo líder verdadeiro, ele tem cobertura espiritual. Tem alguém que fala na vida dele, tem humildade para reconhecer erros, tem um histórico talvez de arrependimento público quando errou publicamente, porque todo mundo erra. Mas o narcisista no púlpito não tem isso. Ele pode até simular humildade quando é conveniente, né? Mas quando alguém de verdade o confronta, quando alguém aponta as suas inconsistências de comportamento, a reação é desproporcional. É, fala que é perseguição espiritual, fala que fulano é rebelde, amaldiçoa a pessoa, dizendo que a pessoa não é de Deus. Né? O líder religioso narcisista nunca erra, e quando erra, a culpa é sempre do outro. Um terceiro sinal é o uso de profecia como ferramenta de controle. A profecia existe para edificar, para consolar, para exortar também, sim, mas nas mãos de um narcisista vira um instrumento de manipulação emocional ferrenho. Ele profetiza coisas que te prendem a ele, a instituição religiosa dele, ao que ele quer que você faça. Né? Faz você sentir que seu destino passa obrigatoriamente por ele, para a mão dele, pela igreja dele. Que cria um medo que você não consegue pensar sozinho, te coloca em uma dívida espiritual com ele.
E tem gente que passa anos preso numa cobertura tóxica com medo de uma palavra que foi dita sobre a sua vida em um momento de fraqueza. Isso não é profecia, isso é controle, com uma linguagem espiritual, obviamente, mas é controle. Um quarto sinal, deixa eu ver. Ah, quarto sinal é que as pessoas ao redor do narcisista vivem bajulando. Você olha a equipe, olha para os líderes mais próximos, olha para as pessoas que convivem com ele no dia a dia e percebe que todo mundo anda na ponta dos pés. Todo mundo escolhe as palavras com cuidado. Todo mundo tem um olhar de alerta constante. São oprimidos, porque o humor dessas pessoas define o clima de tudo. Aliás, o humor dele, no caso. O dia que ele está brabo, todo mundo fica com medo. Quando ele está bem, todo mundo respira. Ah, hoje o bispo, o pastor está bem. Quando ele está mal, todo mundo some. Esse ambiente de tensão crônica não é fruto do Espírito Santo. Não é fruto do Espírito Santo nenhum. É fruto do medo. E onde o medo governa, o amor não está no comando. Deus não está no comando. Quando você vive com uma pessoa dessa, você sofre. E o quinto sinal é a dupla vida. O que ele prega não é o que ele vive. E eu não estou falando de imperfeições humanas, porque todo líder tem a sua luta, tem o seu espinho na carne, como falava Paulo. Mas eu estou falando de uma distância grande entre discurso e prática. Ele prega sobre família e destrói a própria família em casa. Ele prega sobre finanças e usa o dinheiro da igreja como se fosse seu. Muitos bebem, usam drogas e por aí vai. Ele prega sobre pureza e vive completamente nos motéis, pegando entendeu? E as pessoas ao seu redor sabem ou suspeitam, mas com medo da confusão espiritual, elas ficam caladas, com medo de pecar, porque ele é muito habilidoso em fazer todo mundo sentir que se expor ele vai estar traindo a Deus, vai estar causando escândalo e vai estar prejudicando a obra. Se você está dentro de uma cobertura assim agora, ou se você saiu e ainda está carregando essas marcas, eu preciso te dizer que o que aconteceu com você tem nome, tem explicação, mas também tem cura. Você não enlouqueceu, você não é rebelde, você não está sendo usado por Satanás, você não está fora da vontade de Deus por ter enxergado o que você enxergou. Entende? Na descrição desse vídeo eu vou deixar o Reset Narcisista. São 21 áudios de reprogramação mental para limpar tudo que esse ambiente deixou na sua mente, nas suas emoções, na sua relação com Deus. São 21 áudios e também centenas de aulas que explicam tudo, exatamente tudo sobre o transtorno de personalidade narcisista e vão ajudar você. Você vai ter material para você estudar durante um ano, se você quiser, sobre o tema. Tá bem? Mas, principalmente, esses 21 áudios vão ajudar muito você a limpar essas coisas todas, essa sujeira toda que colocaram na sua mente, na sua cabeça. Vai fazer um reset, é que nem limpar, eu sempre falo, é que nem você formatar um celular, né? Limpa tudo, deixa funcionando tudo direitinho. É o reset. O reset narcisista aqui, no link na descrição desse vídeo, você que está no canal Narcisista Nunca Mais, tá bom? Certo? Combinado isso? Eu quero poder te ajudar, eu quero poder estar perto de você cada vez mais. Nós vamos produzir muito conteúdo aqui para ajudar você, certo? Deus te abençoe, que as forças do bem estejam com você. A gente se vê no próximo.